Entrou? Agora entrou? Bom. Tava estranho demais, não tava entendendo o que tava acontecendo. Gente, eu tentei 5 vezes, não menos do que 5 vezes, estar online aqui com vocês nesta noite. Para vocês que pensam que eu estou 13 minutos atrasada, eu não estou. Eu estou tentando há 13 minutos. Por algum motivo, o Instagram não estava entrando a live, gente. Vocês acreditam nisso? Eu tive que reinstalar o negócio. Desinstalei, instalei de novo pra funcionar, porque não tava nem aparecendo no story ao vivo. Então hoje eu tô brava, começando aqui a live assim numa energia raivosa, brincadeira. Tá? Vocês estão bem? Aos trancos e barrancos, conseguimos, estamos presentes aqui hoje. Vou fazer com quem tá aqui, não vou esperar ninguém mais entrar, porque já foi difícil eu conectar aqui hoje. Aqui vamos nós novamente, Rosinha, Ana Capessoa, Tiago, Vanise Nunes, Ruth H. Neres, Mari Magucha, Ana Capessoa, Camilinha Tasto, Lia, Bruna Camille, Érica Fabiola. Gente, vocês não têm noção o que foi para eu conectar aqui hoje. Sandy 0202, Ana Lu Berris, Gislene Unhas, Lelê, Radoagabi, Cris, Lucy 65, Érica Fabiola Gaspari. Tava procurando loucamente mulher, eu tava aqui, mas as pessoas tinham que entrar no meu perfil para abrir. O Instagram, gente, eu vou falar para vocês, ele me testa. Mari Maguchi estava me esperando ansiosa, muito obrigada, gente. Obrigada pela insistência. Hoje eu sei que vocês precisaram insistir para estar aqui ao vivo. A Raiz e Laura Man também estão aqui. Gisele Unhas, bem-vinda. Então tá, gente, vamos aos dados, vamos aos fatos. Evasian João Ricardo, Fabiana. O que acontece? Hoje é o nosso dia para falar sobre o céu da semana. Kátia Parente, escritora, muito obrigada. Kátia foi uma das pessoas que entraram aqui nas minhas primeiras tentativas, muito nervosas e, assim, pacientemente me falou que não estava notificando. Bárbara Vento, Danica, Verônica, tá? Então hoje eu não tô enrolando muito, gente, nessa entrada, porque nós já estamos 16 minutos atrasados, né? 16 minutos, 3 minutos, na verdade, de tentativas e erros aqui para estar online presente com vocês. Então vamos não perder muito tempo, tá? Vamos fazer naquele esquema que a gente sempre faz. Vocês são bem-vindos a escrever aqui no chat o que vocês quiserem, participar, de vez em quando eu leio. Perguntas, né? Questões assim mais cruciais, tá? Ou dúvidas efetivas que vocês tiverem, peço que vocês deixem na caixa de perguntas. Tá? Nesse ponto de interrogação do lado direito do chat. E aí, depois que eu passar pelos meus temas diários, os temas do dia, tá? Aí eu vou voltar para ver o que vocês foram acumulando aí nessa caixinha, tá bom? Pode ser sobre o céu do momento, essas perguntas, ou pode, às vezes tem alguma questão de mapa astral que a gente até consegue responder aqui, dependendo do caso, tá bom? Então, Flávia, Andressa, Gessi Nascimento, bem-vindas. Tô começando agora, tá? O primeiro tema que eu quero trazer para vocês, gente, então nós estamos aí na última semana, não, né? Nos últimos 2 dias do mês de agosto, que é dia 30 de agosto. E aí, hoje a gente vai falar algumas questões sobre o céu da semana, como a gente sempre faz, mas eu também quero trazer um ou outro dado sobre essa entrada em setembro e o próprio céu do mês de setembro. Porque já que a gente tá fechando um mês, é o momento que a gente se prepare, né, para o mês que vai começar agora. Aliás, a gente está encerrando esse mês de agosto e começando o mês de setembro na energia de uma lua minguante, tá? Eu até postei aqui no feed hoje. Mas a lua ficou minguante hoje, segunda-feira, 4 horas da manhã e 13 minutos. E é uma lua minguante no signo de Gêmeos. Então, essa lua minguante que começou hoje, segunda, e que vai durar até o dia 5 de setembro, é uma lua que vai trabalhar encerramentos e finalizações. A gente sabe que, assim, a lua minguante não é uma lua muito
positiva para novos começos, porque na verdade a energia que ela carrega é a energia de precisar terminar algo, faxinar alguma coisa, terminar um processo, aparar as arestas, né, colocar um ponto final em alguma coisa, para que a gente consiga num próximo momento iniciar coisas novas. Não tem como a gente iniciar coisas novas com um certo acúmulo de bagagem. Tá? Então é nesse sentido que se estabelece uma lua minguante pra gente. A gente está com excesso de bagagem, a gente sabe que todo ciclo lunar, gente, ele vem carregado de uma série de coisas. Coisas que a gente conseguiu completar, coisas que a gente não conseguiu completar, coisas que a gente finalizou, coisas que ficaram em aberto, tá? Então a questão é que agora, nessa última semana do ciclo lunar que ainda está em vigor, o ideal é que a gente limpe o caminho antes da próxima lua nova, que vai ser no dia 6 de setembro, tá? E aí, vai valer muito a pena a gente perceber qual que é a energia dessa lua minguante que tá se estabelecendo pra gente essa semana. É uma lua minguante em Gêmeos e, assim, o elemento ar é um elemento que tá muito presente no céu essa semana. E o elemento ar é um elemento que se relaciona às questões da mente, tá? Então, tudo aquilo que envolve aprender, descobrir, conversar, comunicar, estudar, né? São questões que envolvem esse elemento. E a gente imagina que numa semana de lua minguante em Gêmeos, mesmo sendo uma lua minguante, né? A lua que marca essa semana é a lua em Gêmeos. Tá? Que é a semana lunar que está começando hoje, na segunda-feira. Então, a gente imagina que vai ser uma semana em que essas trocas com as pessoas, a maneira como eu me comunico, como eu falo, como eu compartilho o que eu penso, vai ser essencial para um bom desenrolar da semana. Quanto mais eu consigo manter uma semana flexível, pontos de vista flexíveis, quanto mais eu me sinto aberto para ouvir a ideia das pessoas, comunicar minhas ideias, enfim, trocar, né, de igual para igual, melhor tende a se desenvolver essa semana, tá? Porque uma das premissas dessa semana é a gente saber trocar, aprender e se flexibilizar. Então, quanto mais enrijecido eu estiver, né, quanto mais inflexível, quanto mais apegado unicamente à minha ideia, isso a gente pode estar falando de uma questão profissional, a gente pode estar falando de uma questão voltada para relacionamento, mas quanto mais inflexível, eu tenho essa ideia e ela tem que se estabelecer dessa maneira, quanto mais inflexível, mais difícil vai ser para a gente transitar e comunicar e aprender essa semana, tá? Quanto maior o meu grau de flexibilidade, tipo assim, deu errado por um caminho, eu vou por outro, entendeu? Não deu pra fazer isso que eu queria, mas deu pra fazer aquele outro que é quase igual, chega quase no mesmo ponto. Então, quanto mais livres a gente tiver pra improvisar, tá bom? Mais a semana vai sendo construída de uma maneira saudável pra gente, beleza? Uma outra questão que vale a pena a gente pontuar é que essa é uma lua minguante que marca a semana lunar, né, que tá começando hoje, mas, então, essa lua está minguando. Então, a lua minguante, ela vai pedir pelo encerramento de alguma coisa. Que coisa que é essa? Né? Que coisa que é essa? É uma lua minguante em Gêmeos. Então a gente está falando do excesso de informações no nosso campo mental. Um excesso de informações que a gente se envolve no dia a dia e que às vezes não são informações importantes, tá? São informações que distraem a gente ou que confundem a gente na hora da gente completar aquilo que de fato a gente estipulou para ser feito. Tá? Isso daí eu posso estar falando de uma série de coisas que todo mundo se envolve e que depende o meu grau de percepção para eu saber se eu me envolvo ou não. Vou te dar um exemplo. Fica muita conversinha no trabalho, muito burburinho, muita fofoca, muito diz que me diz que. Quando eu vou ver, eu tinha um assunto para resolver e perdi o fio da meada.
Ou às vezes não é uma coisa que está vindo de fora, não é uma informação às vezes excessiva que está vindo de fora, mas é uma coisa que você se coloca. Então eu me coloco uma série de objetivos semanais que estão completamente fora da minha zona de alcance. Tá? Que é excessivo, que é muito, que nem se eu fosse a super mulher, o super homem, o super tudo, eu não ia conseguir concretizar. Então aqui a gente tá falando de uma semana em que limpar, tá? Limpar é necessário. Limpar o plano mental, limpar o plano físico também. Tá? Porque o físico, mesmo que seja uma lua minguante em Gêmeos, né, gente, que é uma lua teoricamente mental, o físico, ele interfere na qualidade dos nossos pensamentos. Por exemplo, se eu acumulo um monte de objeto velho, coisas antigas na minha casa, coisas que não servem mais para nada, né? Eu acabo me desviando, é mais difícil que eu encontre o documento certo, a caneta que eu precisava, o meu apontador, sabe? Então, assim, o físico, ele vai interferir também no mental, e o mental no físico. Também vai ter o outro lado da moeda ali. Então, o ideal essa semana é que a gente se envolva com essa energia de encerrar, finalizar, faxinar, limpar, tá? E acredite, quanto mais a gente se envolver com essa questão de tirar coisas da frente, tentar resolver o que eu puder, tá? Realmente na energia da finalização de um mês e início de um próximo mês. A gente tá chegando no final do ano aí, né? Então, assim, o ideal é que a gente tente limpar esse plano. Quanto mais a gente limpar... Gente, deixem as perguntas na caixa. Depois eu vou ler o que tá escrito no chat, tá? Mas eu priorizo as perguntas da caixa para eu não me perder aqui na linha de raciocínio, tá? Então, a questão é que quanto mais a gente limpar e faxinar essas ideias, esse plano mental, os temas com os quais a gente se envolve, mais a gente vai ter liberdade de escolher o que a gente vai começar no mês de setembro. Na lunação de setembro, que aí sim vai ser a lunação virginiana. Tá bom? Deu para entender até aqui? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante. A gente tem o Sol transitando agora em Virgem, tá? A gente já falou sobre isso, né? Que é um Sol que faz com que a gente queira se envolver com o quê? Com as questões que mantêm a gente produtivo, tá? Então eu quero me envolver com o meu trabalho, eu quero me envolver com as minhas responsabilidades, com a minha rotina, eu quero me sentir útil, eu quero me sentir dinâmico, em movimento, tá? Então as coisas que são muito só do plano emocional, claro, vai depender um pouco do mapa astral de cada um, o que cada um tá tendo que elaborar, né? Mas eu só me sentir confortável no plano emocional pode não ser suficiente nesse momento, já que é um momento que a gente tem um Sol num signo de terra que pede por produtividade, né? Então, para que eu me sinta bem no meu dia a dia, para que eu sinta que eu consigo direcionar minha energia para as coisas certas, eu vou querer trabalhar ou colocar alguma coisa na minha rotina ou me organizar no plano físico, tá? Então vai ser importante que eu me envolva com essas questões. Aí vamos avançar um pouco. A gente tem esse Sol em Virgem, certo? E a semana ela começa com uma Lua em Gêmeos. O regente de Virgem e de Gêmeos é o mesmo, porque é Mercúrio, tá? E Mercúrio essa semana, aliás, hoje ele já entrou em Libra. Então, aí a gente vai ter uma semana, né? Aliás, até uma curta temporada em que a gente pode estar mais sociável. E que aquilo que acontece nos nossos relacionamentos tem uma importância muito grande, tá? Tudo aquilo que acontece no meu relacionamento parece que me atinge muito mais. Primeiro, é natural que eu queira fazer coisas mais acompanhado de outras pessoas. Porque o dispositor do céu do momento tá em Libra, que é Mercúrio, tá? Então, nada mais natural do que eu querer ter contato com mais pessoas, eu me sentir um pouco mais sociável, eu querer trocar informações, né? Até resgatar. Sim, isso está acontecendo em uma pequena esfera, tá? Numa microesfera. Até resgatar pessoas que ficaram perdidas no tempo. Poderia acontecer? Poderia, tá? Porque essa capacidade de trocar e de até balancear alguns relacionamentos, ela tá elevada agora.
Tanto que se a gente for olhar para o céu da semana, a energia do céu da semana, a gente vai perceber que existem muitas coisas boas acontecendo na dinâmica de relacionamento, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo, não significa que todas as relações vão fluir bem, tá? Mas se é uma coisa intolerável, eu sei que é intolerável, então eu vou pôr um ponto final. Se é uma coisa que me incomoda, mas é dialogável, eu abro espaço para o diálogo, eu apresento aquilo que está me incomodando, tá? Se é uma relação que me faz bem, eu fortaleço, enalteço, né? Como fosse, aprofundo, tá? Aquele relacionamento. Porque a gente tá com um olhar muito mais claro e muito mais voltado a esse equilíbrio dentro das dinâmicas dos relacionamentos, tá? Tanto que essa é uma semana mais fácil pra gente se relacionar. Tá bom? É uma semana em que a gente tende a ter algumas facilidades nesse ato de se relacionar, de trocar com as pessoas, de eu me expressar, de eu me declarar, né? De eu negociar, de eu firmar uma parceria, né? Claro, uma lua minguante já não é tão incrível para firmar algumas parcerias, mas para solidificar, né? Eu acho que aí sim, tá? Então, assim, na verdade, a gente tem uma semana em que as trocas com as pessoas tendem a ser um dos pontos centrais. E o quão flexível eu estiver, o quão aberto eu estiver para trocar, vai ser proporcional à minha sensação de satisfação quando chegar ao final da semana, tá? Porque é uma semana de muito ar, né? Aliás, uma semana também em que a gente tem mais desejo de aprender coisas, ou vamos colocar assim, variar os assuntos da mente. Tá? Daí tem uma coisa boa, né? Variar os assuntos da mente, vamos colocar assim, porque eu me torno um pouco mais flexível para lidar com imprevistos, para lidar com a minha rotina. Olha lá o Sol em Virgem, né? Lidar com a minha rotina dentro dessa abordagem flexível. Agora, do lado negativo, tá? Também corro o risco de querer me envolver com um monte de coisa nova essa semana, sendo que é uma semana de lua minguante e que o ideal seria que eu finalizasse coisas que estão em andamento, tá? Então vamos evitar começar coisas novas. É uma semana muito positiva para a gente resolver coisas que ficaram em aberto. Eu tenho um negócio para entregar no meu trabalho, né? Gente, claro, isso daí é no céu coletivo. Tá? A gente não tá falando para o mapa astral de um ou de outro, a gente tá falando de efemérides, trânsitos planetários, tá? Nesses trânsitos planetários vai depender um pouco do mapa astral de cada um, quanto você é afetado, tá? Por aquilo, qual é o peso daquilo dentro do seu mapa. Mas a gente imagina, no geral, tá? Que para terminar coisas que estão em aberto, coisas que eu vim arrastando, essa é uma semana boa, eu tenho que entregar um negócio no trabalho, eu tenho que finalizar uma negociação, eu tenho que entregar um documento escrito, tá? Sim, tá? Ainda é uma semana boa, por quê? Primeiro, o Mercúrio tá num signo de ar, que é Libra, né? Além disso, a gente tem uma semana de lua minguante que tá em Gêmeos, forma um trígono, tá? Então é como se eu tivesse muito conectado a algumas ideias. E eu preciso manifestar essas ideias na matéria, né? E aproveitar esse céu do momento, tá? Porque é um céu bom para essas trocas com as pessoas e para conclusão de coisas que ficaram em aberto. Agora, claro, vai falar que é um céu bom para novos inícios, né? Investir num projeto completamente novo, fazer um lançamento, né? Fazer um grande evento, não, a gente já sabe que tem Covid, né? Mas fazer um grande evento até online, tá? Já não é um céu incrível, a não ser que seja uma reunião de trabalho, tá? Mas assim, é como se a gente tivesse uma energia positiva para tudo aquilo que envolve terminar, tá? Entregar, finalizar. Tá? E já resolve uma boa parcela de coisas, né? Aí, muitas vezes a gente tem coisas acumuladas, principalmente porque é fim de mês, tá? Então a lua minguante tá coincidindo com o fim do mês. Aliás, se você não terminar aquilo que você se propôs a fazer em agosto dentro desses 2 dias, que seriam hoje e amanhã, não se afobe, não se abale, porque a lua continua minguante até o dia 5 de setembro. Então, até o dia 5 de setembro, ainda favorece esses encerramentos, essa energia de término, de concentração voltada para finalizar. Beleza? Aí, uma outra coisa que a gente também poderia falar sobre o céu do momento é o seguinte, tá? Gente, na quinta-feira,
eu até queria falar para vocês o seguinte, que nessa quinta-feira a gente tem um aspecto astrológico que é um aspecto um pouco complicado, tá? Ele começa já um pouco na quarta, a gente sente algumas coisinhas, e até a sexta, ainda até o final de semana um pouco, a gente pode sentir um pouco ele, tá? Que é uma energia, vamos colocar assim, intensa, que é um aspecto de oposição entre Netuno e Marte. Bom, tecla SAP traduzindo, né? É como se a gente tivesse que ter uma energia focal para terminar coisas. Porque se a gente não foca a energia começo, meio e fim naquilo que a gente tá fazendo, a gente pode começar bem, mas a gente não finaliza. Sabe quando você tá numa movimentação de iniciar, então eu tô começando um bagulho que eu tenho que entregar essa semana, é pra agora, eu tenho que finalizar, né? Eu começo com a energia ali dos 2 pés na porta, tá? Mas a minha energia vai se dissipando. Tudo me distrai, né? Eu fico um pouco escapista. Ai, não, pera, mas eu queria me distrair com tal coisa, dar uma descansada. Então aqui, né, principalmente na quinta-feira, eu acho que quinta-feira é o dia mais delicado dentro dessa semana. Ainda assim, não é um dia ruim para algumas finalizações que a gente tem que fazer, tá? Tem que fazer, pronto, acabou, né? Mas o ideal é que a gente movimente, porque a gente, lua minguante, ela é disposta por um Mercúrio, tá num signo de ar. Então é o quê? É finalizar rápido. Aquilo que você se envolve essa semana, o ideal é que você se envolva rápido. Começa, faz o meio e faz o fim, tá? Não deixa que aquela coisa se arraste por muitos dias, porque quanto mais ela for se arrastando, mais essa energia vai se dissipando, sendo que é uma energia rápida de finalização que a gente tá tendo a oportunidade de aproveitar. Tá bom? Então eu queria falar isso pra vocês. Conversas mais delicadas, né? A gente tem uma semana em que muitas delas podem acontecer, não tem problema, né? Aliás, dentro do próprio final de semana, porque no sábado Mercúrio e Saturno também formam um bom aspecto, né? Uma energia positiva, vamos colocar assim. E toda essa semana ela se estabelece numa dinâmica de diálogo muito positiva. Esse diálogo muito positivo, ele pode se traduzir para questões profissionais. Eu tenho uma conversa delicada de trabalho para fazer, blá blá blá, né? Eu poderia fazer? Poderia. Eu tenho uma negociação com o cliente, eu tenho que ajustar um preço, sei lá, tá? Claro, vai depender do mapa astral de cada um, das condições de cada um. Tá? Mas a gente tem uma energia em toda a semana, que até o sábado, até o domingo, gente, é uma energia muito favorável para essa troca com as pessoas. Então, mesmo se for alguma conversa mais delicada, claro, salvo algumas exceções do mapa astral de cada um, mas mesmo se for uma conversa mais delicada, no mínimo, uma abertura coletiva maior, a gente tende a ter. Tá? Só não vamos querer começar cursos novos, né? Fazer um grande lançamento, fazer um bagulho assim completamente novo, né? O ideal é que a gente finalize aquilo que a gente tem em andamento, tá? E agora eu quero dar mais uma notícia boa pra vocês, porque muitas semanas eu chego aqui só com notícia ruim. A principal notícia ruim que eu tenho pra dar hoje, né, é essa energia um pouco mais de dispersão ou de escapismo que a gente pode ter mais próximo da quinta-feira, tá? Mas ainda assim, gente, ainda assim é um dia que a gente pode concluir muitas coisas, tá? E o problema que eu tive para me conectar aqui, que essa foi uma energia bem pesada, mas que já passou, tá? Tava envolvida ali só no começo da live mesmo. E essa lua nova que a gente vai ter no dia 6 de setembro, segunda-feira que vem, aí sim vai ser uma lua de planejamento para coisas novas. Tá? Para você que pensa que setembro está começando na quarta-feira, apaga esse pensamento. Não, setembro não tá começando ainda na quarta-feira. Não é o momento ainda de eu me envolver com coisas novas, né? Os meus objetivos do mês, as minhas metas do mês. Né? Não é para fazer isso ainda, tá, gente? Porque a gente ainda está encerrando o ciclo lunar anterior. Ciclo lunar leonino. Tá? A gente ainda não entrou no ciclo lunar virginiano. É só na segunda-feira que vem. Então o mês lunar vai começar no dia 6 de setembro e não nessa quarta-feira.
Então, até o dia 5, até o domingo que vem, a energia é: vamos tirar da frente aquilo que está acumulado. Vou limpar a minha mente. Eu acho que assim, a lua minguante, ela é boa para tudo aquilo que envolve finalizar. A gente poderia incluir dentro desse processo terminar um hábito, tá? Então, é tirar alguma coisa que eu costumo fazer que é nociva para mim, um hábito, uma postura, um comportamento. Então, isso a gente poderia encerrar. Coisas que ficaram em aberto, que ficaram pendentes, né, de uma maneira geral. E principalmente, gente, assuntos que permeiam a nossa mente. Excessos de preocupação, tá? Não é uma semana para começar coisas novas, mas se for para começar uma coisa nova, para cortar os excessos, por exemplo, uma meditação, um mindfulness, né? Aí tudo bem, tá? Porque você tá começando um negócio para encerrar o excesso, para cortar aquilo que tá demais, tá? Passar o filtro ali. Aí tudo bem, tá? Agora, projetos materiais é terminar, para que a gente possa planejar coisas novas a partir da segunda-feira que vem, que é dia 6 de setembro, tá? Aproveito para falar para vocês o seguinte, que a lua nova virginiana, que vai acontecer só no dia 6 de setembro, é uma lua nova muito bem colocada em alguns aspectos, muito bem, tá? Significa que o mês de setembro é um mês que muitos projetos, né? Claro que vai depender do mapa astral de cada um, mas se a gente se alinha, pelo menos minimamente com o céu do momento, se eu tento descobrir qual que é a lua, tento me alinhar, não, tá bom para isso, tá bom para aquilo, tende a ser um mês, pelo menos em termos coletivos, em que a gente consegue tirar muitas coisas do papel e se sentir útil e produtivo, tá? Porque a gente tem nessa lua nova lá do dia 6 de setembro uma lua de um excelente planejamento. E um planejamento que pode ser executado, tá? Então o ideal é que a gente use os primeiros dias da lua nova na segunda-feira que vem. Ainda vou falar disso de novo na live que vem, tá? Na segunda, na terça, na quarta, como dias de planejamento do que eu quero iniciar nesse mês de setembro. E aí sim, a partir do dia 10, 11, 12, 13 principalmente, a partir do dia 13 principalmente, eu começar a movimentar essa energia na matéria. Aí eu vou começar a me envolver de fato no físico com aquilo que eu quero ver acontecendo. Tá? Mas, de novo, para que a gente aproveite uma boa lua nova, para que a gente aproveite uma lunação, a gente vai ter que primeiro encerrar os excessos. Como que eu vou começar um negócio novo na minha vida se eu nunca limpo a minha bagagem? Se eu tô sempre acumulando um monte de coisa, só preocupação que vai se somando. Né? Então, por isso que agora o ideal essa semana é que eu encerre alguns pensamentos, algumas preocupações, alguns hábitos. Se eu tenho que me envolver com um negócio, eu vou ter aquela energia de flash para terminar aquilo. Tá? Mesmo que não seja incrível, absolutamente incrível o trabalho que eu estou entregando, tá? Cuidado, claro, depende de cada caso, né? Mas a gente tem uma energia rápida para finalizar e lenta se for para procrastinar, adiar, tá? Porque essa energia do adiamento, né, bem em oposição Netuno com Marte ali na quinta-feira, é uma energia que a gente vai perdendo, tá? Como se eu estivesse desperdiçando a minha energia ao longo do tempo. Então, para concentrações, focos pontuais, encerramentos são picos, tá? Vamos usar essa energia de pico aí essa semana para terminar aquilo que der. E mesmo se não ficar um trabalho excepcional, incrível, dependendo de cada caso, não tem problema. É uma lua mutável, né, gente? Flexibilizar, adaptar. Não deu para fazer de um jeito, faz de outro. Não concluiu X, mas concluiu Y, tá? Então vamos deixar essa rotina aí adaptável e as resoluções também flexíveis para que a gente tenha um desenrolar melhor da semana. Tá bom? Então falei da lua minguante em Gêmeos, ingresso de Mercúrio em Libra, essa oposição aí da quinta-feira entre Netuno e Marte. Até falei da lua nova que a gente tá tendo ali no dia 6 de setembro, né? Com isso, eu acredito que os meus temas até estão um pouco finalizados, tá? Geralmente, gente, que aconteceu? Hoje, essa live é uma live que vai até 10 horas da noite. Eu tento nunca ultrapassar disso. Tá bom? Agora eu vou responder as perguntas de vocês ainda. Mas eu tive muito problema hoje para me conectar. Foi um problema seríssimo. Quem esteve presente viu. Foi uma tristeza. O que eu vou fazer agora? Eu vou responder as perguntas de vocês. Eu vou seguir a caixinha,
tá bom? E aí, então se você ainda não deixou nenhuma pergunta na caixa, você deixa, que é esse ponto de interrogação aqui do lado direito, tá? Se sobrar alguma coisa ou não conseguiu colocar na caixa, aí eu volto, vocês me notificam aqui e eu volto pro chat, tá? Mas eu tenho umas perguntas aqui. Vamos ver o que vocês estão perguntando. Então, aí que tá. Mari Magucha, por favor, eu preciso saber se esse ciclo de coisas ruins vai passar logo. Estou ficando louca já. 19 de setembro. Então, não dá pra eu te dar, assim, genericamente uma resposta pra isso. Porque, assim, esse ciclo de coisas ruins, né, muito bem poderia estar relacionado ao seu mapa astral. A não ser que você esteja falando de aspectos coletivos, tá? Pandemia, economia, política, aí você poderia até estar trazendo esse tema aqui hoje. No seu mapa astral individual, não dá pra gente ter essa mesma clareza. Por quê? Tem que puxar o mapa. Aqui na live fica muito genérico, né? Se eu te der uma resposta, mesmo sabendo que você é do dia 19, cada um vai ter o seu mapa astral, seu ascendente, seus aspectos, o ano, tá? O que dá pra falar pra você é que você fazendo aniversário no dia 19 de setembro, você tá se aproximando da sua próxima revolução solar, que é o seu aniversário. Tá? Então a gente imagina que você pode estar fechando algum ciclo, né? Agora pra gente avaliar como que vai ser o ciclo seguinte, né? Se vai ter coisa que eu vou arrastar ou vou conseguir finalizar tudo, aí você vai ter que passar numa consulta, entendeu? Seu mapa astral, os trânsitos e tal, tá bom? Mas pelo menos dá pra você imaginar que existe um encerramento de ciclo que tá chegando aí pra você, já que você tá próxima de fazer seu aniversário. Tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Cristiano Paz, meu aniversário é amanhã. Parabéns! Virgem ascendente Sagitário, começo a semana doente, o que esperar? Então, pois é, né? Então, gente, a questão é a seguinte. Eu vou falar algumas questões com relação ao amanhã, tá? Mas só para você entender a complexidade da coisa, né? Supondo que você tenha nascido, né, como de fato foi o caso, num dia 31 de agosto, tá? Vamos colocar assim. Então, você nasceu num dia 31 de agosto lá de X ano, né? O Sol, para você virar de ciclo, você fazer aniversário, pela visão da astrologia, você tem que passar pela revolução solar, que é o quê? É quando o Sol vai bater no mesmo signo, no mesmo grau que ele estava quando você nasceu. Às vezes acontece no dia 31 de agosto de 2021. Às vezes acontece um dia depois, um dia antes, tá? Depende um pouco de cada ano. Então eu posso até passar as informações, né, um pouco para amanhã, levando em conta seu ascendente, tá? Eu imagino que você tenha um ano aí que, ó, por exemplo, você tá fazendo aniversário numa lua minguante. Tá? E essa lua minguante, ela se estabeleceu em Gêmeos, que é o oposto do seu ascendente. Então a gente imagina que você tá tendo uma semana em que você tá tendo que trabalhar questões aí voltadas para relacionamento. A maneira como você troca com as pessoas, a balança, o equilíbrio do que eu espero, o que eu ofereço, o que me trazem, tá? Quais são as minhas prioridades no ato de me relacionar, tá? Dá para imaginar que você tá trabalhando algumas dessas questões, né? Mas é muito genérico, porque primeiro a gente não sabe se essa revolução solar vai acontecer amanhã. A gente tem que comparar ela com o seu mapa astral, tá? Então fica um pouco genérico. De qualquer maneira, a gente imagina, né, já que você já trouxe essas informações aí, que o ascendente é em Sagitário, que existem algumas questões de relacionamento que você pode estar tendo que trabalhar nessa semana que tá em vigor. É isso, tá bom? Mais do que isso, tem que fazer ali a revolução solar. Giovana Mai, posso lançar coisas... Bem-vinda. Posso lançar coisas na lua nova ou só na lua crescente? Você pode lançar coisas na lua nova, tá? Mas vamos colocar assim, no dia da lua nova, não, tá? Então, se você tiver que lançar alguma coisa, o ideal, no mínimo, é que você espere uns 3 ou 4 dias para fazer esse lançamento, tá? Então, ao invés do dia 6 de setembro, que é a lua nova, lá pro dia 9, 10, no mínimo, tá? O ideal mesmo é que você lance numa lua crescente ou, dependendo do que for, até numa lua cheia.
tá? Mas às vezes não dá pra esperar, dá pra segurar 1, 2 dias, não dá pra segurar uma semana ou 14 dias, né? Então, nesse caso, você não faz no dia da lua nova, não se faz, gente, não se lança coisas no dia do encontro do sol com a lua, não se faz isso, tá? É um céu noturno escuro, é um céu de instabilidade, tá? É um céu de oscilação emocional, não se faz isso. É um céu de planejamento só. Então você espera 3, 4 dias. Lá pro dia 9, 10 de setembro até vai, tá? Mas no dia 6 é não, tá? E na lua minguante também não. Beleza, Gi? Vamos pro próximo. Ah, Rosinha. Sei que é difícil, mas como estuda muito esse assunto, queria saber como fica o Brasil com a pandemia. Vai melhorar? Acabar? Então, pois é. A gente tem um quadro de melhora, mas muito lento, tá? E um quadro de melhora em que, vamos colocar assim, até o ano que vem ainda, né, gente? A gente tem avanços, tá? A gente avança muito, melhora muito, as coisas vão abrindo, vão progredindo. Mas qualquer pequeno deslize acarreta em coisas que são muito difíceis de remediar depois. Tá? Então, por isso que eu acho que assim, essa retomada que a gente tem agora, mesmo que as previsões sejam razoavelmente positivas para algumas coisas, né? Essa retomada, essa expectativa que a gente tem a partir de agora, tem que ser uma expectativa muito pé no chão, muito um dia de cada vez, não achar que eu vou tirar o atraso de um negócio que ficou para trás. Tá? A gente tem avanços científicos, a gente tem vacina, a gente tem estudos que estão acompanhando até as variantes sair, mas assim, gente, é com consciência, é um passo de cada vez, é devagar, né? Não é achar que vai abrir a fronteira, né? E eu já vou fazer todas as viagens que eu gostaria de fazer, tá? E nem fazer minha festa de casamento, tá? Por favor, tá bom? Por favor, consciência, discernimento, como sempre. Beleza? E a melhora, eu acredito que ela começa lenta, já tá rolando uma melhora lenta, devagar, tá? Quadro político brasileiro ainda mega instável, a gente só tá falando da pandemia mesmo, tá? E mesmo assim com muita consciência. Agora, política é sinal amarelíssimo para não falar vermelho, tá bom? Vamos avançar um pouco. Camila... Bia, então é bom começar a academia e dietas depois do dia 6? Camila, vamos lá. Então, quando se trata de hábitos, tá? Quando você quer tirar um hábito, eu acredito que não tenha problema você começar numa lua minguante. Por exemplo, uma dieta. Você tem que fazer uma dieta. Você tá cortando coisas do seu costume alimentar, tá? Então, nesse caso, eu já começaria agora. Eu não ia esperar a lua nova nenhuma, tá? Porque eu acho que a energia, né, gente? A energia de encerramento, ela combina muito com uma nova dieta, tirar um hábito negativo, tá? Rever com que eu me envolvo. Então, a dieta eu acho que é pra agora. Se você for incorporar uma coisa muito nova na sua rotina, uma academia, tá? Você pode até esperar. Mas assim, não vai ser uma coisa que vai ser impedida de ser iniciada numa lua minguante. Tá? Porque a lua minguante, ela é uma lua que envolve até você rever alguns hábitos, ainda mais com sol em virgem, tá? Então, no mínimo, a dieta já é pra ontem, vamos colocar assim. A academia, dá pra eu deixar pra lua nova? Até dá, tá? Mas você sabe que existem alguns temas que a gente adia de qualquer jeito, né? Então, só não vamos adiar a qualquer custo aí, beleza? Era o que eu diria, vamos ver. Então... Camila Tácito. Bia, temos um feriado de independência do Brasil, como fica a situação econômica e política do Brasil? Gente, a situação política do Brasil, ela é uma situação muito delicada, tá? A gente precisa de um material muito extenso para falar sobre esse tipo de situação. Porém, o que dá pra gente dizer é que nós estamos num quadro de mega instabilidade e a gente não tem uma estabilidade próxima chegando por aí, tá? Então, uma outra coisa que eu queria falar é a situação econômica, né? Ela tá um pouco atrelada também à própria questão da pandemia. A gente sabe que com relação à pandemia, só que a situação econômica também tá um pouco atrelada à própria política. Né? Então, no que diz respeito ao desenrolar, as melhoras coletivas em termos de saúde, as pessoas se vacinando, ganhando mais consciência, dando tempo ao tempo, beleza, isso é uma coisa, né? Daí para falar que a gente vai ter uma estabilidade política, conseguir contar com o quadro político atual, né? Pera lá.
tá? Então a gente tem ainda esse quadro de bastante instabilidade, com algumas coisas caminhando para frente, mas de novo, com muita consciência, com muito discernimento, tá bom? Lucy 65 Oliveira, sou Sagitário com ascendente Capricórnio e Lua em Libra. Então, aqui a gente não costuma fazer muito previsão, tá? Pra mapa astral individual, tá bom? De qualquer, aliás, né, teria que fazer uma consulta, um atendimento, entender a profundidade daquele próprio mapa num atendimento individual, tá? De qualquer maneira, como você tem um ascendente em Capricórnio, pessoas que têm pontos significativos de terra, tá? Conforme a gente tiver a lunação virginiana lá no dia 6 de setembro, podem ter a concretização de muitas coisas, tá? Uma recuperação de energia, o despertar de alguns desejos, algumas vontades, tá? Eu voltando a agir com mais dinamismo, eu colocando algumas coisas pra fora, alguns desejos, algumas vontades, tá? Até começando algumas coisas novas, dependendo de cada caso, de cada mapa ali, tá? Mas se você tem pontos significativos de elemento terra, tá? Pode ser uma lua nova interessante pra você ali no dia 6 de setembro. Beleza? Que mais? Gente, acho que é isso que vocês perguntaram. Tá bom? Olha, essa foi uma live que foi muito sofrida pra mim. Eu tive que entrar e sair 5 vezes para que ela notificasse o pessoal, tá? De qualquer maneira, gente, eu quero agradecer muito quem insistiu, quem batalhou pra estar aqui hoje, tá? Que eu tive aí um grupo de pessoas que estavam aqui online nas primeiras tentativas falando, tá caindo, não tá notificando, sai e entra de novo, tá? Gente, eu sou muito grata. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Eu fico muito feliz de poder compartilhar as informações que eu compartilho aqui com vocês, tá? Muito grata por essa confiança. Essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite, tá? Então, se em alguma segunda-feira aí daqui pra frente, se eu anunciei no story, gente, vai rolar. A não sei que eu anuncie que não vai rolar, mas vai rolar sim. Então, o que que se faz? Vocês entram aqui, tá? Segunda-feira, 9 horas da noite, eu vou estar aqui. Tá bom, gente? Eu vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube, que é Astropédia by Bia Nogueira. Tá bom? Aí vocês entram lá. Muito obrigada pela presença, pela participação. Camilinha, semana que vem, dia 6, vai rolar live? Vai. Tá? Vai rolar live sim. Mesmo sendo véspera de feriado, eu tô pretendendo fazer a live normal. Beleza? Tá bom? Então, muito obrigada aí pela presença, pela participação de vocês. Beijo grande, até segunda-feira que vem.